Oi, hoje eu trouxe para vocês sobre a lei do empregado doméstico. A contratação do trabalhador para a realização de serviços domésticos deve seguir as diretrizes estabelecidas na Lei Complementar número 150 de junho de 2015, popularmente conhecida como Lei da Empregada Doméstica. Ela determina quais são os direitos e os deveres dessa relação trabalhista. Vale a pena lembrar que a categoria do trabalhador doméstico inclui todos aqueles que prestam serviços de forma contínua por mais de 2 vezes na semana na residência de uma pessoa ou família. Como exemplos estão o caseiro, a babá, o cozinheiro, o jardineiro, faxineiro e a empregada doméstica. Para contratar uma empregada doméstica é preciso ter atenção a 3 principais pontos. É obrigatório o cadastro da empregada no e-social doméstico. O prazo para inscrição é de 1 dia útil antes do início da prestação de serviço na residência do empregador. É proibida a admissão de menores de 18 anos para a realização da atividade doméstica. O empregador deve recolher as contribuições previdenciárias. O registro em carteira é fundamental para empregadores e trabalhadores. É por meio dele que há documentação sobre a relação estabelecida entre as partes. No caso dos empregados domésticos, não é diferente. É importante que o empregador saiba a necessidade do registro para o profissional que presta os serviços de forma contínua, mais de 2 dias na semana. A lei da empregada doméstica determina o prazo de 48 horas após a contratação para que sejam detalhadas na carteira de trabalho as seguintes informações: remuneração, data de admissão e informações adicionais em caso de contratação por tempo determinado, como período de experiência, substituição temporária e outras situações previstas em lei. Ao fazer registro, o empregador assume a responsabilidade de assegurar os direitos trabalhistas, como garantia de salário mínimo, pagamento de hora extra, férias remuneradas e 13º salário. O empregador também deve conhecer quais são os descontos previstos na CLT e a lei da empregada doméstica na folha de pagamento. Ele pode descontar pelos danos materiais, como perda ou quebra de objetos, desde que previsto no contrato de trabalho. Desconto da contribuição previdenciária e imposto de renda, se for o caso. Pensão alimentícia, falta injustificada, vale transporte, aviso prévio e suspensão. Nos casos em que a empregada doméstica mora na residência do empregador, a legislação proíbe que a moradia e a alimentação sejam descontadas na folha de pagamento. A folha de pagamento da empregada doméstica deve ser feita mensalmente por meio da plataforma e-social e cabe ao empregador a responsabilidade de enviar as informações. A lei da empregada doméstica foi responsável por criar um sistema unificado para o pagamento de tributos, contribuições e encargos da categoria, que ficou conhecido como Simples Doméstico. Por meio dele, são recolhidos entre 7,5% a 14% da contribuição previdenciária do empregado. A lei que regulamenta o empregado doméstico no país estabelece a obrigatoriedade no controle de ponto manual, tanto como pode ser eletrônico. Para isso, é importante definir qual será a jornada de trabalho do empregado. Ela pode ser integral, que é o máximo de 8 horas por dia, e 44 semanais, respeitando o intervalo de pelo menos 30 minutos para o descanso em jornada acima de 6 horas diárias. Pode ser o parcial, que é o máximo de 25 horas semanais, podendo ser proporcional e o pagamento do salário também, e férias. Pode ser também a escala de 12/36. O trabalhador trabalha por 12 horas e descansa 36 ininterruptas.
ao descanso por 36 horas ininterruptas. E pode também, a empregada que dorme no trabalho deve obedecer à carga horária máxima da jornada integral, quais seja 8 horas diárias. É necessário destacar que funções realizadas no período entre 22 às 5 horas da manhã, que são muito comuns aos cuidadores, que também são considerados domésticos, devem ser acrescidas de 20% referente ao adicional noturno. Para o trabalho no feriado, o pagamento é em dobro do valor do dia normal, exceto para a jornada de 12 por 36. A hora extra precisa ser remunerada com adicional de 50%. A lei da empregada doméstica estabelece o direito à folga, que é o conhecido DSR, e a cada 6 dias de trabalho. Com relação às férias, devem ser anuais, remuneradas e totalizar em 30 dias. Já para jornadas parciais, deve seguir a proporção definida na Lei 150 de 2015. O período de férias pode ser usufruído em 30 dias corridos, salvo o dispositivo do parágrafo 3º do artigo 3º da Lei da Empregada Doméstica. Mas é acrescido de 1/3 do salário normal após a cada período de 12 meses de trabalho prestado, a mesma pessoa ou a mesma família. A empregada doméstica tem direito a 120 dias de licença maternidade. Nesse período, ela é remunerada pelo salário maternidade, que é pago pelo INSS. É válido lembrar que a profissional também tem direito à estabilidade durante a gestação até 5 meses depois do parto. A lei da empregada doméstica estipula que a categoria não pode receber um valor abaixo do salário mínimo para a jornada de trabalho integral, ou seja, de 44 horas semanais. Dessa forma, a cada ano há a obrigatoriedade de aumentar o valor para acompanhar o salário mínimo nacional. Caso a empregada doméstica não realize a jornada integral, sua remuneração pode ser calculada proporcionalmente às horas trabalhadas, respeitando o salário mínimo federal ou regional e o piso da categoria previsto na convenção coletiva, se na região tiver. O pagamento do 13º salário também é um direito estabelecido pela lei. Ele deve ser calculado de acordo com o período trabalhado, como acontece com os demais trabalhadores. A primeira parcela do 13º é paga entre fevereiro e novembro. Já a segunda, com a dedução que já paga pela primeira parcela, tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. O Vale Transporte também é um direito garantido pela lei da empregada doméstica, que usa o transporte público para se locomover de casa até o trabalho. O valor deve ser calculado conforme os dias trabalhados e o preço da passagem. O valor deve ser pago antecipadamente, conforme a previsão legal. Destaca-se que o pagamento do benefício pode implicar desconto de 6% na folha de pagamento. É obrigatório o recolhimento de FGTS e INSS. Como funciona o processo de rescisão do contrato caso a relação entre as partes chegue ao fim? Há 3 situações diferentes. A empregada doméstica pede demissão. Nesse caso, ela tem o direito de receber o salário proporcional aos dias trabalhados no mês em que pediu a demissão. As férias proporcionais ao tempo de trabalho no ano e mais 1/3. As horas extras e adicional noturno e férias vencidas, se for o caso. E é importante lembrar, caso ela não cumpra o aviso prévio, o empregador poderá descontá-lo na folha. Ao pedir demissão, a empregada não tem direito ao seguro-desemprego e não pode sacar o FGTS. O empregador pode solicitar o estorno da multa do FGTS que ele terá que pagar. A segunda situação, a empregada doméstica demitida sem justa causa. Nessa situação, ela tem o direito de receber o salário proporcional aos dias trabalhados no mês que ela foi mandada embora, o saque do fundo de garantia e mais a multa de 40% depositado pelo empregador. Férias proporcionais ao tempo de trabalho no ano e mais 1/3. As horas extras, adicional noturno e férias vencidas, se houverem, e seguro-desemprego.
E a última, a demissão acordada. É quando o patrão e a empregada doméstica decidem em comum acordo pela rescisão do contrato de trabalho. Aqui, a empregada tem o direito de receber o salário proporcional aos dias trabalhados no mês em que ocorreu o acordo, férias proporcionais ao tempo trabalhado no ano e mais 1/3, saque de 20% da multa depositada pelo empregador, horas extras e adicional noturno se houver, saque de 80% do saldo do fundo de garantia, férias vencidas se houver e metade do aviso prévio. Quando há esse tipo de demissão, a empregada doméstica não tem direito ao seguro-desemprego.